Fala, Cateia, tô aqui de volta, dessa vez com um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero que você acabe com essa ideia de dom para desenho. Eu vou te ensinar a desenhar um rosto, ao menos eu vou tentar. Eu vou estar utilizando o programa Autodesk Sketchbook. É um programa gratuito e tem tanto para mobile quanto para computador. Talvez alguns de vocês já conheçam algumas coisas que desenhistas costumam fazer para os seus desenhos, como um círculo com uma linha no meio. Só que eu percebo que muitas pessoas não sabem para que esse círculo ou para que servem essas linhas. O tamanho do círculo irá definir o tamanho da cabeça do personagem que você está fazendo, portanto ele serve apenas para a dimensão. A linha central é simplesmente o que chamamos de eixo de simetria. Um rosto ele é simétrico, o que tem de um lado tem do outro. Depois de fazer um círculo que não precisa ser tão perfeito, e traçar uma linha no meio, faça linhas horizontais. Divida esse círculo em 3 partes iguais. Depois de dividi-lo em 3 partes iguais, você vai colocar uma parte adicional embaixo desse círculo, tendo o mesmo tamanho das outras partes. Agora, para definir o contorno do rosto, é preciso que você faça um U, só que mais quadrado. O quão reto, mais estreito ou maior você fizer esse U, vai definir as características faciais do seu personagem. Se você fizer um U mais quadrado, ele terá um queixo mais quadrado e mais protuberante. Se você fizer um U mais alto, ele terá um rosto proporcionalmente fino. Depois de fazer um contorno que pode lembrar a máscara do Homem-Aranha, talvez, você vai fazer uma estrutura chamada glabela. Esse trapézio é a distânciazinha que você tem entre as suas sobrancelhas, e vai ser a partir dele que nós vamos definir a área dos olhos. Depois de fazer o trapézio, você vai seguir com uma linha reta e uma descida na diagonal. Repita o mesmo processo do outro lado. O nariz estará logo abaixo da glabela. Ele será feito com um círculo achatado e um losango. O tamanho desse círculo e a largura do losango definirão o tamanho e a largura do seu nariz. E agora faça uma linha curva na parte de baixo. Com as áreas dos olhos agora bem definidas, você vai puxar uma pequena linha mais para dentro dessa área e fará o mesmo formato, só que em menor escala. A parte de cima sendo um trapézio e embaixo a linha curva. Fazendo isso dos dois lados, você terá os seus olhos. A boca deverá ser feita um pouco abaixo do círculo que você tinha feito no começo. A linha do cabelo pode variar. Ela vai depender se o seu personagem é masculino, feminino, até mesmo a etnia dele. Para o exemplo que eu estou fazendo, você irá fazer um V esticado no começo da testa e depois fará 2 descidas inclinadas. O final dessas 2 descidas é onde ficará a sua orelha. A posição da orelha pode variar dependendo da angulação com a qual seu personagem está olhando. Como aqui ele está olhando para frente, eu vou tentar fazer ela seguindo a linha da sobrancelha até o final do nariz. Se você quer dar a impressão de que seu personagem está olhando mais para baixo, você deve colocar a orelha um pouco mais acima. Se você quiser que ele esteja olhando para cima, você deve colocar ela mais para baixo. Depois de fazer esse esboço, se você estiver no computador, adicione uma camada e faça nela a sua linha final. Se você estiver utilizando papel e caneta, você vai passar a caneta por cima do lápis, onde você fez o esboço, e depois vai apagar o esboço com uma borracha. Para fazer o nariz, você pode utilizar a curva do losango para fazer as narinas. Faça 2 linhas saindo dos olhos e seguindo por esse círculo no meio do nariz. Utilize a área maior dos olhos como guia para fazer as sobrancelhas. Para fazer os olhos, é só você repetir o formato do esboço. Fazer 2 olhos iguais pode ser um pouco difícil para algumas pessoas. Então o que eu estou utilizando aqui é um truque para quem estiver desenhando no computador, de copiar um olho e colar do outro lado. Para fazer a boca, basta seguir o traço do esboço e abaixo dela faça uma linha curvada para definir o queixo. O maxilar é feito seguindo a mesma linha do esboço.
E como eu não vou fazer um cabelo nesse meu personagem, vou apenas seguir a linha do esboço, dando uma ideia de que ele teria raspado o cabelo. Para fazermos um rosto de lado, seguimos as mesmas medidas de um rosto de perfil. Primeiro um círculo dividido em 3, depois disso adicione uma quarta parte embaixo, e dessa vez, ao invés de fazer a linha de simetria no meio do círculo, você vai colocar do lado que quer que o personagem olhe. A glabela nesse caso deve ser feita como um triângulo. Para o nariz, seguimos a mesma estrutura do círculo achatado e do losango. O olho será um pouco diferente, ele será um pouco mais achatado pelo fato do personagem estar olhando de lado. Após fazer a área do olho, você deve fazer uma fatia de pizza para ser o globo ocular. Divida a esfera verticalmente em 3 para que você saiba aonde começar o maxilar. Faça a linha do queixo seguida pelo maxilar. No final dessa linha deverá conter a sua orelha. Para a boca fazemos um M de lado, assim teremos os lábios. A sua orelha deve seguir o mesmo formato do caso anterior. Para o cabelo, eu faço apenas uma linha em diagonal e as duas descidas novamente. Trace uma linha saindo dos lábios para fazer a sua boca. Após isso, novamente, cubra o seu esboço e faça a linha final. A estrutura do nariz, nesse caso, descendo a glabela, deverá seguir o contorno do círculo do lado de fora e então fazer a pontinha do losango e trazer para dentro, novamente traçando a curvatura. Faça uma linha do lado do olho para dar ideia de profundidade e então siga traçando o esboço. Novamente utilize a linha de cima da área do olho para fazer a sua sobrancelha. Mesmo com a mudança de ângulo, os dois rostos continuam repetindo estruturas, com a glabela, o círculo para o nariz e o losango para as narinas. Ambos também possuem a proporção de 4 partes daquele círculo inicial. Agora vamos analisar essas estruturas em um rosto real. Como você pode ver pelas demarcações, ele também segue a estrutura das 4 partes do círculo, da glabela, a área dos olhos, o círculo e o losango para o nariz e a orelha seguindo a linha dos olhos e do nariz. Isto também se aplica a este outro rosto visto frontalmente, possuindo a glabela, o círculo achatado para o nariz e o losango para as narinas. Também é dividido em 4 partes e também possui o círculo central. Quando você já se sentir confortável fazendo um rosto, você pode começar a modificar o tamanho e a posição das estruturas, para que assim haja uma variação de rosto maior. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, mas por hoje é isso. Caso algo não tenha ficado muito claro ou caso você tenha alguma dúvida, sinta-se livre para deixar sua dúvida nos campos dos comentários. Se você gostou, deixe seu curtir, e se você quiser ver mais vídeos como esse, peço que se inscreva no meu canal. Por hoje é só e tchau!